convidados, a engenheira doutora Gabriela Ventura e o engenheiro Luís Barreiros. Começava por colocar algumas questões mais gerais, algumas ainda ligadas com esta questão da reprogramação. Ela estará feita no fim do primeiro trimestre, tal como estava previsto. Eu gostaria de começar por saber se há algum documento formal com a avaliação de toda a reprogramação feita e como é que nós podemos aceder a esse documento de reprogramação final. Depois, relativamente a algumas questões que já foram referidas, relativamente ao leite, há aqui uma decisão política, e, portanto, é difícil questioná-los, naturalmente, porque não é certamente por problemas no setor do leite que se cortam 15 milhões num setor que vive problemas gravíssimos, como todos sabemos. Relativamente à floresta, fala sobre orçamentação, mas eu devo dizer que terá ajudado muito a esta sobre-orçamentação, de facto, digamos assim, toda a regulamentação que esteve por trás destes programas, destas medidas ligadas ao PRODER florestal. As taxas de comparticipação, inevitavelmente impossíveis de aplicar no setor florestal, questões que vocês conhecem bem, de fazer depender o avanço de projetos, não sei quantos haverá ainda nesta situação, de planos de gestão florestal ou planos de utilização de baldios, vocês faziam, isto é, anulavam candidaturas dependentes de estruturas do Ministério da Agricultura, o que é absolutamente espantoso que tenha acontecido, não sei se continua a acontecer, mas aconteceu muito disto. Ou ainda, por exemplo, gostava de saber como é que está o problema da aplicação do PRODER em faixas de gestão secundária na prevenção da floresta, que pelo facto de não existir a rede primária, da responsabilidade do Estado, vocês não estavam a aprovar projetos ligados, articulados com a rede primária de gestão de combustível, com todas as consequências disso. Eu gostava de saber se este problema, por exemplo, está resolvido, se o Governo já o resolveu. Eu gostava de perceber a decisão relativamente ao Alqueva é conhecida, é uma decisão política, vamos ver o resultado final, mas relativamente aos restantes regadios, gostava de saber exatamente qual foi a situação que levou à reprogramação que foi feita, ou que estava indiciada, não sei exatamente qual o seu valor. Gostava de ter uma ideia dos 280 milhões de anulação de contrapartida nacional, quais foram as medidas, como é que se repartiu este bolo de 280 milhões pelo conjunto das medidas e programas. Uma outra questão diz respeito às questões de simplificação e de regulamentação do PRODER, sobre o qual foram aprovadas nesta Assembleia da República pelo menos dois projetos de resolução. Dois projetos de resolução, um em 2009 e outro em 2010, que colocavam um conjunto de questões. Eu gostaria de saber o que é que está feito dessa questão. Por exemplo, o processo de simplificação destes processos de candidatura para pequenos agricultores, a contratualização com as associações de agricultores para que possam apresentar as suas candidaturas, o sistema de candidaturas permanentes, aparentemente continua com o sistema de candidaturas por fase, se isto está ou vai avançar, o problema do prazo de candidaturas e o deferimento tácito, caso o PRODER, a entidade gestora, não cumpra essa questão, se este processo já avançou, se já estabeleceram a coerência ao nível das direções regionais sobre os critérios de decisão das candidaturas, porque havia problemas nesta matéria, e relativamente ao setor florestal, como também conhecem, há um conjunto de outras resoluções aprovadas nesta Assembleia da República, concretamente a submissão das candidaturas sem documentação anexa, revisão do sistema de pedidos de pagamento de forma a torná-lo operacional e exequível, a garantia de que em sede de audiência prévia os técnicos analistas sejam diferenciados dos que efetuaram a análise inicial do projeto. Gostaria de saber, ter um ponto de situação destas recomendações da Assembleia da República relativamente ao PRODER e quando é que elas vão ser concretizadas. Relativamente às candidaturas, já que fiz alguma referência, mas gostaria ainda de colocar aqui uma questão que na análise de algumas situações concretas continua a colocar-se. O PRODER, a entidade gestora do PRODER, decide, em última instância, que anula que reprova uma dada candidatura.
quem faz, se o agricultor recorrer para o Ministério da Agricultura, quem é que faz a análise desse recurso? E se lhes parece curial que quem faz essa análise do recurso seja exatamente a entidade que acabou por decidir, em última instância, da anulação da candidatura. Relativamente aos pagamentos, gostaria de facto de ter uma ideia qual é neste momento a situação. Tenho a ideia que ainda não foi colocado. Sei que no início de março abria-se 25 milhões de euros por pagar. Qual é o ponto da situação? Gostaria de saber se, a nível do pagamento, se acaba por avançar para um processo de pagamentos desligada da questão dos duodécimos, como foi prometido e anunciado várias vezes, relativamente aos pagamentos do PRODEP, pelas questões que são colocadas. E gostaria de lhes colocar uma questão que também tem surgido muitas vezes em questões concretas. Isto é, se parece ajustado que, por causa do atraso no primeiro pagamento, os atrasos no primeiro pagamento, o agricultor faz um primeiro pedido de pagamentos. O IFADAP nunca mais paga. E por essa razão os agricultores não podem meter a segunda dose, digamos assim, de documentos de despesa, com todas as consequências que daí advém. Ou ainda uma outra, que é, pelo facto do IFADAP não cumprirem, ou o PRODEP não cumprirem os prazos relativamente à aprovação de determinado tipo de projetos, acabar, ou a administração, outras entidades da administração, depois o agricultor acabar por ser penalizado por essa situação, se isso tem alguma lógica para um Estado de pessoa de direito e pessoa de bem. Gostaria de saber, relativamente ao PRODER, se do plano de ação do parcelário, em que medida é que isto afetou, portanto, a correção do parcelário, as medidas agroambientais e as indemnizações compensatórias, as medidas para as zonas desfavorecidas. Há penalizações, há agricultores que vão ter que devolver dinheiro. Gostaria de ter uma informação sobre esta situação. Relativamente à floresta, já coloquei aqui duas questões de situações concretas, mas gostava de ter uma informação clara relativamente a este problema das faixas de gestão de combustível. E gostava de que me pudessem esclarecer aqui uma questão relativamente ao chumbo concreto de um dado projeto de um jovem agricultor. Porque consideraram que ele, pelo facto de ter feito a apresentação de um programa VITIS, fez um ato de gestão material efetiva. Mas eu tenho aqui, e digo, transcrevo textualmente, que está numa orientação técnica específica do PRODER, ação técnica específica número 3 da ação 113, que diz: consideram-se que constituem atos de gestão material e efetiva os decorrentes da execução de projetos de investimento e ou o recebimento de prémios à primeira instalação na atividade agrícola. Como é possível daqui deduzir que a apresentação de uma candidatura VITIS é um ato de gestão concreta? Gostaria de perceber também esta questão. Relativamente ao IFAP e ao problema ainda do parcelário, a situação atual é uma situação de extrema gravidade. Eu penso que têm a ideia do que está a acontecer, dos agricultores de se terem que dirigir uma, duas e três vezes e mais vezes no sentido de fazerem a sua candidatura e não conseguirem fazê-lo. Eu gostaria de ter uma ideia de qual é o balanço global final desta tarefa de revisão do parcelário. Penso que já foi dada aqui a informação relativamente à tal constituição do bloco do agricultor, a questão inicial que referiu da referência do agricultor que responde a isto. Gostaria de ter uma ideia se neste momento já há alguma avaliação de quantos agricultores vão ser penalizados e em que montantes. Também gostava de saber se já estão desenvolvidos ou concretizados os mecanismos que a senhora Ministra da Agricultura aqui anunciou que vão atenuar as penalizações, se já é possível saber exatamente o que há deste ponto de vista. Gostava ainda de saber se o IFAP está em condições de garantir que todos os agricultores vão ter possibilidade de submeter as suas candidaturas nos prazos que estão referidos.
E, caminhando para o fim, Sr. Presidente, e muito rapidamente, gostaria ainda de lhe colocar umas questões sobre o IFAP, relativamente ao IFAP, aqui algumas questões. Fundo Florestal Permanente. Gostaria de saber se a auditoria está concluída. Se já está concluída, se já pode haver acesso a esta auditoria. Gostaria de saber quando é que vão resolver o problema dos atrasos no pagamento relativamente ao Fundo Florestal Permanente. A mesma coisa relativamente a bonificações de linhas de crédito. Está-se a abrir novas linhas de crédito, mas ainda há pouco tempo havia 8,5 milhões de dívidas de bonificações de linhas de crédito. Quando é que vão ser pagos estas bonificações? A mesma questão relativamente às dívidas às OPPs. Quando é que o IFAP pensa pagar as dívidas aos OPPs? E já agora, porque se falou aqui, e para terminar, Sr. Presidente, em perda de dinheiros, se nós de facto vamos desperdiçar os 6,45 milhões de euros que estavam admitidos em 2010 com participação da comunidade para apoio aos industriais de madeira no tratamento por causa do nemátodo, se já há contrapartida nacional para que este dinheiro não se perca, ou se já se perdeu. Gostaria de ter uma informação, de facto, relativamente a esta situação.